Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar este testemunho que eu quero dar para vocês sobre a minha vida, tá? E talvez o vídeo fique um pouco longo, mas é necessário porque são muitas coisas que aconteceram, né? Eu queria dizer para vocês que quero falar um pouco sobre complexo de inferioridade, sobre rejeição, sobre essas coisas, tá? Coisas que eu vivi com muita intensidade na minha vida, mas assim, eu não descobri, né, como foi que tudo isso começou. Eu só sei dizer para vocês o seguinte: eu fui uma criança com baixa autoestima. Eu não sei se era por conta do meu pai, da minha mãe, eles são falecidos e eu não consigo me lembrar. Eu sei que meu pai era fechado, sistemático, mas eles foram bons pais. Sempre houve assim uma exigência de que eu fosse uma boa filha, né? Então eu tentei fazer tudo muito certinho, tudo muito correto. E até porque, né, pela palavra de Deus, eu tentei ser uma boa filha, estudar, enfim, bom, isso não veio ao caso agora, né? Só que eu cresci com uma baixa estima muito terrível, muito mesmo, tá? Eu era uma moça normal, perfeita, estudava, trabalhava, não havia motivos, tá? Bom, aí o que aconteceu? Eu me afastei da igreja, eu fui na igreja até os 10 anos da idade e depois eu abandonei os caminhos do Senhor. Abandonei mesmo. Mudamos de bairro, aí era difícil de ir e não tinha ônibus, um bairro com ônibus muito difícil e tal, e eu abandonei Deus, tá? Abandonei mesmo. E aí comecei, né, na minha adolescência, comecei a frequentar bailes, né, e fiquei 15, 20 anos frequentando baile. E aí, o que aconteceu? 10 anos depois, né, que eu tava frequentando baile, eu lá no baile eu conheci uma pessoa, fiquei noiva dessa pessoa, de um rapaz, fiquei noiva dele e tal. E passaram os 3 anos, eu não sei, eu não amava tanto ele assim, sabe? Na minha época, gente, vou contar pra vocês, era assim, o máximo ficar noiva logo, ir pra casar. Só que eu não tinha, talvez, eu sou solteira até hoje, tá? Talvez eu não era pra mim o casamento, eu não sei, tá? Isso é Deus é quem sabe, né? Algumas evidências na minha vida dá a entender que realmente não era pra eu me casar. Bom, aí eu fiquei noiva desse rapaz, daí ficamos 3 anos juntos e tudo mais, e de repente esse rapaz me largou. Me largou e em 6 meses que ele me deixou, nós tínhamos móveis comprados, nós íamos nos casar. E aí ele simplesmente me largou. Em 6 meses ele casou com outra pessoa. E eu entrei numa depressão assim violenta, mesmo porque meu pai, ele disse assim: "Ai, nunca mais eu quero que você traga ninguém dentro de casa", porque é uma vergonha naquela época, né? É uma vergonha os móveis, as pessoas verem os móveis descendo e não sei o quê, nunca mais traga ninguém, porque a gente se apega na pessoa. E eu já estava sofrendo, mesmo não amando, eu sofri o impacto da rejeição, porque aparentemente meu noivo me amava, né? Aparentemente. E aí ele me largou, e aí eu me senti rejeitada, né? E eu sabia pela rapidez com que ele me largou que tinha outra mulher na história. Enfim, tinha, tá? Em 6 meses ele ficou noivo de outra mulher. Aí pronto. Aí pronto, sabe? E aí, eu comecei a achar que sempre eu achei que tudo a culpa era minha. Eu não era uma boa pessoa, eu não prestava, talvez, eu era feia, eu era pobre, eu era tudo. Tudo eu coloquei em mim. Sendo que, quando ele terminou comigo, várias, gente, vocês não acreditam, várias mulheres vieram falar pra mim que quando chegava o aniversário delas, uma, né, chegou pra mim e falou: seu noivo, quando ele tava noivo de você, ele mandava buquê de flor pra mim no meu aniversário. Então, assim, imagina, né? Já não era mesmo pra eu me casar. Enfim, passado um tempo, e aí eu comecei a ter relacionamentos e eu fiquei com aquela fala do meu pai, assim: não traga ninguém em casa, não traga. Então, eu dava a entender pra todo mundo que eu não queria um relacionamento sério. Eu que dava a entender.
Por quê? Primeiro, hoje eu analiso assim, que eu tinha medo de ser rejeitada de novo. E aquela fala do meu pai deu a entender pra mim, como eu já era um poço de insegurança, que nunca ninguém ia querer nada sério, que todo mundo ia me largar. Foi isso que ficou na minha mente. E aí, gente, minha vida foi uma degradação só. Aí eu me relacionava, acabava, me relacionava, acabava, e aí eu ia me afundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez me desvalorizando, então nem se fala, que eu achava que tudo eu era errada, a culpa era minha. Era no sentido de eu fazer os rapazes pensarem que eu não tava nem aí com nada e que não queria relacionamento. Bom, enfim, aos 24 anos de idade, eu estava trabalhando no SESI, amava, trabalhava no SESI. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente trabalhava no SESI e daí eu tirei as minhas primeiras férias, tá? Tirei as minhas primeiras férias e quando eu tirei as primeiras férias, eu fui no shopping, né? 3 dias depois que eu tirei essas primeiras férias, eu fui no shopping pagar umas contas. Naquela época, gente, 1984, tá? Faz tempo. Naquela época, a gente pagava as coisas com cheque, tá? Não sei nem se vai ter gente aí que vai saber o que é cheque, mas tudo bem, era cheque. E aí eu fui com a minha irmã. E uma coisa engraçada aconteceu. Eu fui assinar o cheque e a minha mão não conseguia segurar a caneta direito. Quando fomos vir embora, andava de ônibus, sempre andei de ônibus. Fui segurar no ônibus, não conseguia segurar. Falei pra minha irmã, estou com uma fraqueza na mão, não tô conseguindo segurar. E o ônibus dava aquelas voltas, aquelas coisas. E minha irmã pegou e ficou atrás de mim, me segurando, porque eu não conseguia segurar. Bom, tudo bem. Cheguei em casa, fui subir no guarda-roupa, tinha um hábito de subir que eu guardava as coisas no alto do guarda-roupa, não conseguia agarrar pra segurar. Quando minha mãe chegou, minha mãe tinha ido na casa de uma tia, eu falei, mãe, eu estou com uma dificuldade de segurar, minhas mãos estão com muita fraqueza. Minha mãe falou, ai, vou fazer uma chamada pra você, você não come direito, não sei o que. Bom, fez, eu dormi. No dia seguinte, eu fui ao banheiro. Não sei porquê, ou melhor, sei porquê, né? Tudo é providência de Deus. Eu não tranquei a porta. E a hora que eu fui me levantar do vaso, eu não consegui erguer a minha roupa. Aí eu comecei a gritar minha mãe. Mãe, corre que eu não consigo erguer minha roupa. Meu braço não tá se mexendo, eu não consigo erguer minha roupa, mãe. Aí foi aquele corre. Minha mãe pegou e me levou pro hospital. E quando chegou no pronto-socorro, o médico fez exame de sangue, não deu nada no sangue. Aí o médico falou assim, bom, ela deve estar com uma estafa, tá? Naquela época não falava estresse, falava estafa, né? E aí, repetindo, eu tenho 60 anos, tá, pessoal? E aí, o que aconteceu? Voltei para casa, tomei o soro, e daí comecei a tomar uma B12, tomava injeção de B12, que ele achava que eu tava com fraqueza e tudo mais. No sábado, comecei a sentir dores, não, no domingo, comecei a sentir dores horríveis na perna. Horríveis, horríveis. Cãibras horríveis que não passava. Comecei a chorar, desesperada. Pai, mãe, não aguento dor na perna, não aguento dor na perna. Meu pai esfregava álcool na minha perna, esfregava álcool. Foi uma coisa louca, gente. Eu não esqueço nenhum detalhe, gente. Faz tantos anos, né? E eu não esqueço nenhum detalhe. E aí, quando chegou na segunda-feira, isso era domingo, quando chegou na segunda-feira, meu pai foi trabalhar. Eu acordei de manhã, minha mãe estava recolhendo roupa no varal. E eu quis levantar da cama, não consegui. Eu chamava minha mãe, ela não me ouvia, porque minha voz estava fraca, tá? Quando minha mãe me ouviu, que ela entrou no quarto, eu disse, mãe, não consigo me mexer. Não me mexia. E falava muito baixo. Nós não tínhamos carro, não tínhamos telefone, nada disso, sabe, na época. E aí a minha mãe foi na casa do vizinho, telefonou no SESI, e vieram, o meu chefe veio, minha mãe explicou a situação, meu chefe veio, mais um rapaz que conhecia uma pessoa no Hospital Veracruz. E aí eles me puseram sentada no banco da frente, me carregaram no colo, me colocaram sentada no banco da frente. Ninguém, nem eu, sabia que eu não tinha mais o controle do meu tronco. E naquela época não se usava cinto de segurança. Quando o carro tocou, eu caí pra frente, no painel do carro. Aí eles foram entender que eu não conseguia controlar meu tronco.
Aí viram que o negócio era sério. Bom, enfim, me levaram pro Hospital Veracruz. Quando chegou lá, vários médicos reunidos em volta de mim. Vários, tinha uns 8 médicos pelo menos. Aí chamaram minha mãe lá fora e disseram para ela, olha, ela tem 48 horas, né, que são críticas, que ela pode vir a óbito. Ela está com uma síndrome, fizeram exames, né, de mim, fizeram exames de toque de martelinho, não sei como que chama esse exame, e nem é martelinho, gente, tá? É um instrumento que eles usam lá para testar os reflexos. Eu não tinha nenhum, perdi todos os reflexos. Aí simplesmente o médico falou isso para minha mãe: 48 horas. Se o vírus subir, provavelmente ela vai parar de respirar, vai ser entubada e sabe Deus se vai viver ou não. Bom, gente, minha mãe não falou nada para mim, fingiu que tava tudo bem, falou para mim só: você vai ser internada. Falei: tudo bem, achando que no dia seguinte tudo isso ia passar. No dia seguinte eu ia levantar, no dia seguinte eu ia andar, eu ia levantar meu braço e tal. E aí, pessoal, tá, deixa eu voltar uma coisa. Ai, meu Deus, uma coisa importante, uma coisa muito importante. Uma semana antes disso me acontecer, eu disse para uma amiga minha do SESI, a gente vindo para casa, eu falei assim, olha, eu tô com uma impressão que algo vai me acontecer e vai mudar a minha vida de perna para baixo, de cabeça para baixo, desculpa. Gente, e uma semana antes também, eu me olhei no espelho e eu tinha chegado numa degradação tão grande, de inferioridade, de baixa autoestima, tão violenta, que eu me olhei no espelho e disse, Deus, porque o Senhor é injusto? Porque o Senhor me fez assim? Porque eu sou feia? Porque eu sou pobre? Estudava no Colégio Batista, pagava, naquela época, curso de secretariado era algo que estava em alta. Eu pagava meu curso, eu trabalhava no SESI, eu andava só de salto alto e era perfeita. E tinha uma família perfeita. Perfeita? Perfeita, né? Eu falo perfeita porque pra mim era perfeita. Bom, voltando. Aí eu tô no hospital e aí fui não fui pra UTI. Por quê? No prazo que eles deram, eu não precisei ser entubada, tá? Eu não precisei ser entubada, por isso eu não fui pra UTI. Eu conseguia respirar sozinha, porque eles temiam que o que aconteceu comigo fosse tomar, eu ia ter uma parada talvez respiratória, alguma coisa assim. Mas imediatamente no dia seguinte entraram com uma fisioterapeuta de pulmão e começaram a tratar. O nome do que eu tive foi Síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome aguda. Ela tem de vários níveis. Às vezes ela ataca só uma perna, só um braço, a pessoa fica com uma fraqueza, fica sem condição de erguer um braço, uma perna. Às vezes ataca só as pernas. O Ronivon, para quem sabe quem é, tá? Que é da Jovem Guarda e tudo mais, ele teve só nas pernas, mas ele foi para os Estados Unidos, ele foi tratado com aquela plasmaférese que eles falam. Acho que eu tô falando o nome certo. E lá ele fez uma troca de plasma. Aqui eu não fui tratada assim. Eu fui tratada, pelo que eu vi, eu não consegui saber o que era. Porque eu vi que tem 2 tratamentos, imunoglobina, eu creio que é isso, tá, gente? Os médicos não se arrepiem, porque eu não sei, na época eu não perguntei o nome, nós éramos muito leigos, muito leigos. Eu sei que eu fiquei num soro, 45 dias que eu fiquei internada. Soro, injeção de cronacial, tomava injeção todos os dias. Lembro do nome da injeção, cronacial. E o soro tinha um líquido, tinha algo amarelo no soro e tudo mais, né? Então eu não sei se é imunoglobina, não sei se eu fui tratada com corticoide, eu não sei, gente. Eu fui 45 dias, eu fui tratada assim. Hoje, lendo que eu vi que existe, que tem a plasmaferese que troca o plasma, uma coisa assim, e a imunoglobina. Enfim, eu fui tratada assim, nesse soro. Tá, tudo bem. Quando deu 15 dias que eu estava no hospital, eu tive uma crise, porque eu não aguentava mais. As pessoas me davam banho, me trocavam, davam comida na minha boca, me limpavam. Gente, um vegetal eu virei, um vegetal. Literalmente, só mexia a cabeça.
E olhe lá, minha mãe dormindo no chão do hospital. Minha mãe me virava de 3 em 3 horas para não virar escara, para não ter feridas no corpo, que começaram nos meus pés, mas a minha mãe ficou ali em cima. Naquela época eles punham uma bexiguinha com água para não formar as escaras. Hoje já tá tudo moderno, hoje já tem colchão especial, já tem tudo especial. Naquela época, tanto que o diagnóstico foi muito difícil, porque era raro o caso naquela época, era raro. Eu tinha sido o 14º caso no Brasil, era muito raro, tá? Hoje não, tá? Algumas vacinas já deram essa síndrome, aconteceu já várias vezes e muitas pessoas têm, mas eu tive aguda porque eu paralisei tudo do pescoço para baixo. E aí, pessoal, quando eu deu o 15º dia, eu tive uma crise no hospital e eu comecei a gritar muito dentro daquele hospital, muito. Meu pai, tadinho, trabalhava em São Paulo, naquela correria, quando ele podia, ele saía da viagem, vinha uniformizado até, entrava no quarto para me ver, falava que eu ia ficar bem, que eu ia melhorar, sabe? Mas eu não via, eu não me mexia, sabe? Pensa numa pessoa independente ser totalmente dependente depois, tá? E aí, gente, aí eu comecei a pedir a Deus, né? Aí eu lembrei de Deus. Primeiro me revoltei contra ele, reclamei de tudo que era perfeito em mim e depois eu resolvi apelar para ele, né? Porque não tinha mais para onde apelar. E quando eu tive essa crise que eu gritei muito dentro do hospital, aí os médicos vieram, aplicaram calmante em mim e tudo mais. E eu tinha fases de uma depressão violenta. Pior, eu já tinha depressão antes, por conta dos relacionamentos. E depois piorou. Piorou, porque daí eu era dependente totalmente das pessoas, de enfermeiros, da minha mãe, das minhas tias, de todo mundo que ia me ver. Enfim, gente, eu saí do hospital com 45 dias. Tá, uma coisa. Muitos não vão acreditar no que eu vou falar. Não tem problema. Não tem problema, tá bom? Eu vou contar porque aconteceu comigo. Quando eu tinha mais ou menos um mês de hospital, um bem-te-vi começou a cantar. Cantou muito bem-te-vi perto da minha janela, muito bem-te-vi. No dia que o bem-te-vi cantou, eu mexi um dedo. Eu consegui mexer um dedo, que não mexia nenhum. Comecei a mexer. E na hora eu nem liguei para aquele canto do bem-te-vi nem nada. Eu só lembro que o bem-te-vi cantou e eu mexi um dedo. E aí foram passando os dias, eu comecei a mexer alguns dedos, mas eu não conseguia erguer os braços, levantar, mas eu conseguia mexer. E aí, quando eu saí do hospital, eu já conseguia pegar uma caneta e sabe quando você tá na primeira série que você vai escrever seu nome, que você é daquele jeito todo torto, era exatamente assim que eu escrevia. E eu fui para minha casa. Só que daí eu tinha pavor de ir para casa, porque no hospital tudo era adaptado. O banheiro era adaptado, tinha cadeira de roda para todo lado. Mas quando eu cheguei na minha casa, como que ia ser? Não tinha cadeira de roda. Como que eu ia tomar banho? Lá no hospital tinha cadeira para eu tomar banho. Primeiro banho na cama, depois eles começaram a me pegar no colo, me punha lá no banheiro, me dava banho e tudo mais. Aí, pessoal, eu comecei a mexer os braços, né? Eu tinha muita dificuldade. Então, por exemplo, eu vou pegar esse batom aqui, tá? Eu ia pegar uma colher, eu fazia assim, olha. Eu pegava a colher, tá? Segurava a colher assim, ó. E aí eu fazia assim para colocar alguma coisa na minha boca, tá? E derrubava tudo. Daí eu começava a chorar, não queria ficar na mesa porque as pessoas estavam me olhando comer e tudo mais. Meu pai falava: "Não, você vai ficar na mesa sim. Você vai comer com a gente". E eu não queria. Enfim, aí eu comecei a pedir a Deus que eu seria a melhor pessoa da face da terra se eu voltasse a andar, que nunca mais eu ia reclamar, né? Detalhe, pessoal, é maravilhoso você poder pentear o seu cabelo. É incrível você poder escovar o seu dente. Por mais amor que alguém escove o seu dente, nunca vai ser igual você escovar os seus dentes. Nunca, tá? E naquela época, graças a Deus, eu tinha meus pais vivos. Hoje os dois são falecidos, mas eu tinha eles vivos naquela época. Senão, não teria suportado. Provavelmente eu teria morrido. Se eu não morresse da doença, eu morreria de desgosto e de depressão.
E aí, meus amados, eu vim para casa. E aí em casa começou um processo, né? Porque foram mais de um ano, né? As pessoas me carregando, me colocando numa cadeira, arrumaram uma cadeira de roda para mim e tira da cadeira, carrega, põe na cama. E, gente, não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém. Fisioterapia, muita fisioterapia. E aí eu comecei a fazer essa fisioterapia e aí eu comecei a fazer essa fisioterapia. Desculpa, gente, tem gente falando no fundo, impossível, minha casa tem muita gente. Comecei a fazer essa fisioterapia, então eu ia todos os dias de ambulância, voltava todos os dias de ambulância e com certeza a fisioterapia começou a me melhorar. E eu comecei muito a pedir a Deus. Senhor, me faz andar de novo. Deus, eu falei até com Deus, se eu não for para eu não andar de novo, eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Como se eu pudesse decidir, né? Deus é quem decide todas as coisas. E assim foi, gente. Foi uma luta muito grande. Demorou muito tempo até que eu fiquei em pé. Fiquei em pé. Isso já fazia quase um ano que eu tava naquela situação. Fiquei em pé, e daí eu ficava em pé segurando, né? Para trocar passo, eu achava que eu ia sair andando quando eu ficasse em pé. Gente, você não sabe mais. Você vira um bebê. Então, assim, eu tive que aprender a rolar no chão, rolava de um lado para o outro, rolava para fortalecer o tronco. É, é surreal, tá? E você pensa que sabe, você sabe, mas você não consegue mais fazer, porque seus nervos foram afetados, né? A Guillain-Barré é uma coisa assim, o médico me explicou assim, um fio, né? Nós temos aqui um fio, né? Dentro desse fio tem outros fiozinhos de cobre. Foi a explicação do médico, tá? Médico, se algum médico assistir isso e falar que não é, foi um médico neurologista que me falou. É como se o vírus, né, ele tivesse comido toda essa capa aqui e sobrou só o fiozinho de cobre, né? Eles falam que é a bainha da mielina, que fez eu perder todos os movimentos, tá? Inclusive do tronco, tudo. Não parar sentada, nem nada. Tinha que ficar amarrava para sentar, para não cair nem para um lado nem para o outro. Foi assim, gente, foi difícil, muito difícil. Porém, o Senhor, na sua infinita misericórdia, quis que eu voltasse a andar, né? E eu voltei a andar. Depois eu tive que fazer um tratamento, porque eu não conseguia mais sair em espaço aberto. Eu tive agorafobia, tá? Eu tinha pavor de lugares abertos, tinha pavor. Eu desmaiava, eu passava mal, outro tratamento, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês com essa história? Que nós somos ingratos, muito ingratos. E não pense vocês que depois que eu voltei a andar, porque eu voltei a andar, porém, eu não sou mais a Ivana que eu era antes. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu voltei a andar, mas fiquei com sequelas, tá? Fiquei com sequelas. Fiquei com os pés caídos. Então, o que acontece? Eu caí muito. Até hoje eu caio, tá? Porque eu tenho que fazer muita força para erguer os pés. Eu tenho um tremor nas mãos, tá? Eu tenho um tremor nas mãos, ok? Mas nada disso me impediu. Eu voltei a trabalhar. Trabalhei por 14 anos numa escola. Eu consegui fazer faculdade com 43 anos de idade, tá? Consegui fazer tudo isso. Fiz apenas para me realizar. Que eu não exerço, aliás, eu tô aposentada e estou em casa, tô desempregada, tá? Eu aposentei por tempo de contribuição, não foi por doença, né? Mas tô em casa, né? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês assim, a gente reclama muito da vida. A gente não agradece pelas mínimas coisas. Você já pensou em agradecer porque você pode escovar seus dentes? Já pensou em agradecer porque você pode pentear seu cabelo, vestir a sua roupa, comer sozinha?
Já pensou nisso? Agradeça, pessoal, porque eu falo para vocês, eu culpei a minha frustração, as minhas rejeições, os meus problemas, eu culpei justamente aquele que mais me amou em todo esse tempo. Aquele que realizou um milagre em mim. O milagre não foi só físico. O maior milagre que ele realizou em mim foi a restauração espiritual. Porque eu entendi o quanto eu sou dependente dele. Eu entendi o quanto eu preciso dele. E eu sei que o único que tem um amor incondicional por mim é o meu Senhor Jesus. E a Ele eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele me permitiu entrar numa igreja, me firmar no caminho dele, né? Que me trouxe mais alegria. Eu buscava alegria em tantas coisas, pessoal, no mundo, nos bailes. Eu buscava alegria em tentar um relacionamento desesperadamente, relacionamentos totalmente errados, fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus tinha para mim. E não tem problema se Deus disse não nessa área da minha vida, não tem problema, porque eu não tenho nenhuma frustração, eu não sou infeliz. Pelo contrário, meus pais, logo depois que eu me levantei da cadeira de roda, isso levou 4 anos, tá, gente? Logo que eu me levantei da cadeira de roda, meu pai descobriu um câncer e meu pai durou apenas mais 1 ano. E eu me levantei da cadeira de roda, mal consegui andar, voltei para o meu trabalho, depois de ter ficado 3 anos e meio, 4 anos afastada, eu retornei ao meu trabalho, ainda trabalhei lá muitos anos, eu amo o SESI, só tenho a agradecer o SESI, as pessoas do SESI, que foram pessoas maravilhosas. Quando eu voltei, eu precisava de ajuda para subir escada, para descer escada. Gente maravilhosa, sabe? Eu tive muitas oportunidades de gente muito maravilhosa na minha vida. E hoje eu amo muito meu Deus. E Ele me deu a honra de ser professora no Ministério Infantil. E eu amo minhas crianças. Então o que eu quero dizer para você? Volta para Jesus enquanto é tempo. Eu tenho uma felicidade que não está baseada em bens materiais. Eu tenho uma felicidade que não está baseada em um relacionamento. Eu tenho uma felicidade que vem de cima, de Deus. E é essa felicidade que eu quero desejar para você. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é tempo. Nós estamos vivendo tempos terríveis, nós estamos vivendo a falta de amor entre as pessoas. Isso tudo, gente, é um sinal muito grande da volta de Jesus. Tá tudo bem, você não acredita? Não tem problema, mas eu acredito, tá? Tudo tá se mostrando muito diferente, o mundo se tornou um lugar muito cruel para se viver, não é verdade? Lógico que o mundo tem coisas maravilhosas, tem coisas que Deus deu, Deus criou, Deus quer a nossa felicidade, Deus quer a nossa alegria, tá? Mas sua alegria fica completa quando você está com Ele, tá? Porque você não está preso e nem dependente de nada que é terreno para ser feliz, tá bom? Hoje eu sou feliz, ando, não sou mais perfeita, não posso mais usar salto alto, não posso, não consigo pular, não consigo correr, mas o que é isso diante de alguém que ficou numa cadeira de roda, diante de quem ficou vegetando, sendo cuidada pela mão de pessoas maravilhosas, anjos que cuidaram de mim? É maravilhoso, tô em pé, trabalhei, fiz faculdade, tô aposentada e faço e exerço meu ministério infantil com amor e alegria. Tá bom, meus amores? É essa palavra que eu queria deixar para vocês. Não se sintam, mulheres, pelo amor de Deus, mulheres, se valorizem. Mulheres, não deixa que uma rejeição acabe com a sua vida através da depressão. Não deixe que a sua vida perca o sentido por conta de um relacionamento. Deus tem algo maravilhoso. Quando Ele fecha a porta num relacionamento, com certeza você não seria feliz no casamento. Hoje eu sei, se eu tivesse me casado, eu tava lascada. Eu tava, meu Deus do céu. A pessoa que me deixou, 10 anos depois, veio atrás de mim. Depois que tava casado, né? Então, gente, por favor, não se prendam a essas coisas terrenas.
Pense nas coisas que são do alto, sabe? E exerça um ministério que você tem com amor. Dê valor em tudo que Deus dá nas suas mãos. Faça com amor e com dedicação. Tá bom, queridos? Era essa história que eu queria contar para vocês. Se você gostou, você dá um like, tá bom? E me siga, por favor. Depois a gente vai contando outras histórias, né? Histórias são que não falta para uma pessoa com 60 anos de idade. Depois eu quero falar mais sobre Ministério Infantil, sobre livros que eu posso indicar, que eu li, que são maravilhosos. Não sou expert em nada, ok? Eu tô aqui aprendendo, até aprendendo a fazer vídeo, que nem isso eu sei. Eu sou aqui uma aprendiz, tá bom? Da vida. Um grande beijo, até o próximo vídeo.